Fala galera, beleza? Enfim, o concurso do TRT Quarta Região está na praça, né? Banca FCC, como já era esperado, e abrindo aí as portas para esses concursos da Justiça do Trabalho. Então, para quem já estava esperando esses concursos aí, é uma excelente notícia, uma ótima oportunidade para começar a colocar em prática aquele estudo aí que está sendo guardado já há um tempo. Banca FCC normalmente vem com prova discursiva, nesse caso veio com uma discursiva no estilo redação aplicado a todos os cargos, né? E quando a galera olha, né, a redação ali, ela já, né, dá aquele passo para trás ali e fala, vixe Maria, o que vai acontecer? O que a gente pode esperar dessa discursiva? Pois bem, eu fiz essa aula com foco justamente nessa prova discursiva. Então, vou trazer as informações mais relevantes, vou trazer alguns modelos de enunciados da Banca FCC, inclusive o enunciado aplicado no último concurso do TRT Quarta Região, que também foi Banca FCC, tá? Para a gente poder analisar e montar algumas estratégias de prova, beleza? Para poder deixar mais dinâmica essa nossa explanação aqui, essa nossa aula, eu deixo aqui os contatos, tá? Do Você Concursado, que é o @VocêConcursado no Instagram, e também a Academia de Discursivas, que é o nosso canal no Telegram. Em ambas essas redes, você pode entrar em contato, né, para poder tirar alguma dúvida. Então, tá vendo a aula, surgiu uma dúvida e tal, manda mensagem lá no Instagram, manda mensagem lá no Telegram, beleza? Também já adianto para informar que abaixo desse vídeo aqui tem um link, né? Se você ainda não é aluno, tem disponível um curso de discursiva voltado para o TRT Quarta Região. Então, se você está procurando já um direcionamento, um curso voltado justamente para a redação, para treinar a redação com correção, né? O link está disponível aqui embaixo, você pode entrar e olhar como é que está organizado o curso e tudo, beleza? Então, vamos lá. Informações importantes aqui acerca da prova, tá? A prova vai ser aplicada no dia 10 de julho, beleza? No período da tarde vai ser aplicado o concurso para analista e no período da manhã vai ser aplicado o concurso para técnico. Isso quer dizer o quê? Que um candidato que vai fazer o concurso de analista pode também fazer o concurso de técnico, tá? São 4 horas de prova cada prova. Então, se a pessoa decidir fazer os dois concursos, ela vai fazer aqui 4 horas de prova de manhã e 4 horas de prova à tarde, tá? Já fica um alerta aí. Primeiro, quando você for simular, fazer simulados, né, para esse concurso, eu sugiro que você insira, tá, obrigatoriamente a redação no simulado. Então, você vai fazer o simulado da objetiva e fazer o simulado da redação juntos, tá? Por que que você tem que fazer simulado juntos? Porque o que a gente mais vê acontecendo em provas da Banca FCC, tá, é o candidato não conseguir terminar a redação ou não conseguir terminar a prova objetiva porque o tempo de 4 horas é curto. E a questão normalmente da FCC é pesada, ela é um pouco extensa, então ela é pesada mesmo e faz com que os candidatos não consigam terminar a prova. Para que você não corra o risco, né, de não conseguir terminar a prova, você vai ter que simular o dia da prova antes, né, para você poder ajustar ali a sua estratégia de prova, tanto para a objetiva quanto para a redação. Então não faça igual a maioria das pessoas fazem, né? Ah, vou simular o dia da prova, aí faz só a objetiva. Pô, mas o dia da prova vai ter a redação também, como é que você está simulando sem a redação? E a redação normalmente toma um tempo para poder ser elaborada, porque normalmente são temas um pouco mais complexos, a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Então, simule, né, a prova com a redação, e se você for fazer analista e técnico, né, for fazer os dois cargos, então é mais importante ainda que você simule mais vezes. Por quê? Porque vão ser 8 horas de prova. Cara, 8 horas fazendo prova não é para qualquer um. Você vai precisar estar treinado para isso, então vai ter que praticar bastante, beleza? Show de bola. O que mais que é importante no edital? Logicamente, a remuneração, né? A gente tem aqui uma remuneração de 12.455 para analista e de 7.591 para técnico. Isso aqui é a remuneração inicial, a gente sabe que essa remuneração ela aumenta significativamente ao longo da carreira, então é um concurso que realmente tem o poder de mudar a sua qualidade de vida, né? Imagina hoje recebendo esse salário. E por que eu digo isso? Porque quando você associa, né, esse dinheiro aqui às mudanças, né, que ele pode trazer na sua vida, né, na qualidade de vida da sua família ou das pessoas que estão à sua volta, as pessoas que você ama realmente, nas quais você se importa, né? Quando você pensa nisso, né, aí você sim cria uma motivação para estudar naqueles dias que você não está tão disposto.
tá? Então, quando você olha essa remuneração aqui, não associa só o dinheiro, beleza, vou receber 12 mil, vou receber 7 mil reais aqui na minha conta. Não, né? Você tem que focar na transformação que esse dinheiro pode trazer na sua vida. E aí focar nessa transformação, porque, ó, até o dia 10 de julho, você vai ter vários momentos em que, poxa, não tô afim de estudar, poxa, hoje estou cansado e tudo. E nesses momentos você vai ter que estudar. E para isso você vai precisar de motivação. Então a motivação é justamente essa transformação que o concurso, né, pode trazer para você. Beleza? Então, feita essa explanação aqui, vamos entrar um pouco mais a fundo no edital, tá? O edital, ele traz lá o quantitativo de vagas. Eu trouxe só um exemplo aqui para o cargo de técnico judiciário, tá? Porque é bem interessante, ó. O edital coloca lá 6 vagas mais cadastro de reserva, tá? Isso aqui é para ampla concorrência, né? Isso aqui é para negros e aqui é para PNS, se eu não me engano, tá? Ou vice-versa. Mas tem esse quantitativo. E a princípio a gente olha para esse quantitativo de vagas e fala assim, poxa, são poucas vagas, né? Mas isso aqui é uma estratégia utilizada nos concursos, principalmente do Poder Judiciário, tá? O que eles fazem? Eles colocam um quantitativo de vagas baixo, tá? E colocam um cadastro de reserva. Só que esse cadastro de reserva normalmente é grande, tá? E por que isso? Porque se ele coloca o quantitativo de vagas alto, o que vai acontecer? O órgão vai ser obrigado a chamar aquele quantitativo de vagas. Quando o órgão ele só coloca lá um quantitativo mínimo e um cadastro de reserva, aquele pessoal que está no cadastro de reserva ele tem só a expectativa de ser chamado. Ele não necessariamente, obrigatoriamente vai ter que ser chamado. Então, facilita muito a gestão dentro do órgão do Poder Judiciário. Então, é por isso que eles utilizam essa estratégia. Tá, Bruno, mas se ele colocou essa vaga, cadastro de reserva, como é que eu vou ter uma noção do tamanho do cadastro de reserva? Pois bem, para ter uma noção do tamanho, é só você ver a quantidade de redações corrigidas que vão ser corrigidas em cada um dos cargos. Então, por exemplo, aqui para o cargo de técnico, ó, a gente tem aqui que vão ser só para ampla concorrência, tá? 800 redações corrigidas. Para negros, 200 redações corrigidas. E PNE, tá? É importante a gente destacar aqui todos os PNEs aprovados, tá? Tiraram o PNE, tirou o mínimo, ele vai ter a redação corrigida, necessariamente, entendeu? Então, se 1000 candidatos PNE tirarem o mínimo, vão ter 1000 redações corrigidas. A gente sabe que normalmente isso não acontece em concurso, né? Mas é uma previsão do edital. Então, veja que a quantidade de pessoas é muito grande. Então, vamos supor aqui que a gente tem aqui na ampla concorrência 800 candidatos, beleza? Desses 800 candidatos, 700 conseguem um mínimo na redação. Eu tô falando aqui 700 porque a gente sabe que algumas pessoas são eliminadas no meio do caminho aí com a redação. A redação deve ser não uma redação fácil. Então, 700 pessoas. Então, o cadastro de reserva, tá? Vai ser com os candidatos aprovados, ou seja, o cadastro de reserva vai ter 700 pessoas. Essas 700 pessoas, durante o prazo de vigência do concurso ali, que são 2 anos mais 2, pode vir a ser convocado. Então, é importante que você fique nesse cadastro de reserva, lógico, né? Consiga ali a aprovação para ficar dentro do cadastro de reserva, mas principalmente que você consiga uma boa classificação. Por quê? Porque não necessariamente o órgão vai chamar esses 700, né? Isso aqui eu estou dando um exemplo para técnico, tá? Mas no edital tem para cada um dos cargos de analista e de técnico o quantitativo de vagas e a quantidade de redações corrigidas. Então você vai lá no edital, olha qual é o seu cargo e vê quantas redações corrigidas são, para você ter uma noção de qual é o tamanho do cadastro de reserva, tá? E nessa análise aqui, opa, a opção é sempre ficar sempre mais alto. Eu vou trazer até um exemplo, né? Que aconteceu comigo, né? E hoje eu utilizo isso aqui como um mantra para concurso público, né? Que em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. E isso aqui é decorrente do seguinte, isso aqui é o resultado, tá, do concurso do TST que eu fiz para o cargo de analista, né? Eu fiz esse concurso aí lá em 2000 e nem lembro, mas foi no penúltimo concurso do TST que abriu. Fiz para o cargo de analista judiciário. Eu coloquei aqui a tabela com o resultado final, porque aconteceu algo muito interessante, dá uma olhada. Tá aqui meu nome, né, Bruno Pinheiro Marques, beleza. Minha nota na objetiva foi 273,16. Se a gente comparar aqui, ó, foi menor do que a do terceiro colocado, menor do que a do quarto colocado, menor do que a do sexto colocado e bem menor do que a do sétimo colocado. Veja, o sétimo colocado tirou 300, eu tirei 273. Então, esses candidatos aqui, tá? Em tese, tá? Até aqui, ó,
do nono que a gente pode colocar. Esses candidatos em tese, eles tinham mais conhecimento técnico sobre a prova do que eu, né? Eles tinham mais, porque eles tiraram uma nota melhor no objetivo, eles sabiam mais as matérias da prova objetiva. Só que na discursiva, na redação, que foi uma redação no estilo que vai ser a do TRT4, eu tirei 100, eu gabaritei a redação, né? E esses outros candidatos aqui, ó, eles tiraram 70, 75, 70, 60, 75. Eles tiraram uma nota boa para ser aprovado, mas eles não tiraram uma nota excelente, que seria, nesse caso, a nota máxima, né? O que aconteceu? No final, a banca soma o resultado da objetiva com a da redação. E o que vale para a classificação é o somatório. No somatório, a minha nota foi maior do que a nota deles. Resultado, eu fiquei em segundo lugar nesse concurso, né? E fui convocado, inclusive, para poder assumir lá. Então, veja, né, que o importante é a nota final. Não importa se a nota veio da objetiva, se a nota veio da redação. E aí que vem a grande sacada. Poxa, quantas horas de estudo eu vou ter que ter para poder conseguir uma boa nota na objetiva? Pô, vou ter que estudar pra caramba. Todo o tempo que eu tenho livre, eu vou ter que estudar para objetiva. Beleza. Agora, para você chegar no nível de gabaritar uma redação, quantas horas eu preciso direcionar? E aí, quando você vai fazer o cálculo, né? Inclusive no nosso curso tem os módulos todos, você vai gastar pouquíssimas horas estudando de fato para a redação. Né? A maior parte do tempo você vai estar treinando. E aí você treina ali, 1 hora, 2 horas de treino de redação por semana, que seja, né? E você já consegue aumentar muito a sua pontuação na redação. Então veja que a redação é uma forma de você conseguir mais nota com menos esforço. E aí você, ó, com essa estratégia você pode direcionar mais tempos de estudo para a objetiva, para conseguir uma boa nota na objetiva, né? Mesclando ali a redação junto. Então a ideia é que você vai estudando concomitantemente a objetiva e a redação, para que na redação você tenha um bom desempenho e suba muito nas classificações, porque a gente viu que vai ter bastante redação corrigida, beleza? Então, vamos falar dessa redação, tá? A prova discursiva vai ser no estilo redação, tá? O edital traz lá no estilo redação só a título de esclarecimento, por quê? Porque a prova discursiva da FCC, ela tem o tipo discursiva mesmo, né? Que ele coloca discursiva, que é uma questão que cobra conhecimento específico. Você tem o estilo discursiva estudo de caso, que também cobra conhecimento específico, mas tem um outro viés. E você tem a discursiva redação, que é o que vai ser cobrado no seu concurso, que tem como característica, tá? Ser um texto dissertativo, argumentativo, né? E construído de 20 a 30 linhas. Então o candidato tem que responder entre 20 e 30 linhas, beleza? Quando a gente fala em texto dissertativo argumentativo, a pessoa já pensa no seguinte: eu preciso aqui da minha estrutura formal, que é qual? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Porém, né, isso aqui é de fato que a gente aprendeu a vida toda na escola. Né? Só que o texto dissertativo também tem uma outra estrutura, que é a estrutura argumentativa, que é a que a gente chama de A3T, que é assunto, tema, tese e tópicos. Tá? Essa daqui é a estrutura argumentativa, a gente vai ver onde que a gente ganha ponto utilizando essa estrutura argumentativa no espelho, mas é só para você saber que existem essas duas estruturas para você poder montar um texto dissertativo argumentativo. O edital traz também que essa redação vai valer 100 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar no mínimo 60 pontos, tá? A gente vem fazendo acompanhamento de vários concursos, né, focado sempre na discursiva, e a gente vê que as bancas, elas normalmente cobram 50% da nota. Então, nesse caso, se o candidato tirar 50 em outros concursos, ele estaria aprovado. Só que a banca FGV ela já elevou esse nível, ela já colocou 60. E a gente vai ver que 60 pontos na FGV não você não tira na sorte. Né? Infelizmente, você não tira na sorte. Você vai precisar realmente utilizar uma técnica para que você consiga atender aos critérios e tirar pelo menos 60. Foco é sempre 100. Lógico, tem como tirar 100? Tem, você viu, eu tirei 100. Né? Mas já mostra que a banca ela vai exigir um pouco mais dos candidatos, beleza? E sobre o que vai ser cobrado, né? O que a banca vai cobrar? Ela vai cobrar conhecimento específico? Vai cobrar um tema de atualidade? Pois bem, o edital traz que não vai ser um tema de conhecimento específico, vai ser um tema de interesse geral. Quando ela fala um tema de interesse geral, ela está falando de um tema contemporâneo, tá? E
Por que que difere de um tema de atualidade, né? A diferença é bem sutil. Por exemplo, um tema de atualidade é se cobrasse, vamos supor, a guerra da Ucrânia com a Rússia. Pegasse e cobrasse, fale sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Então você vai ter que conhecer o tema ali, os aspectos relacionados àquele tema e discorrer sobre ele, né? Então é um tema atual. Daqui a, sei lá, 5 anos, quando for falar sobre guerra da Ucrânia, já não vai ser mais um tema atual, entendeu? A gente espera que não, né? Não vai ser mais um tema atual. Agora, quando falo de um tema de interesse geral, é um tema que permeia a sociedade. Então, eu posso falar assim, por exemplo, cobrar esse assunto, né, relacionado à guerra, mas de outra forma. Então, por exemplo, quais são os principais fatores que motivam os conflitos entre os países, né? Então, quando eu mudo o foco, eu estou falando de guerra também, mas eu estou falando dos motivos. E aí, quando eu vou analisar motivos para a guerra, eu entro num aspecto mais sociológico, né? Mais de relação social, né? E aí engloba a guerra da Rússia com a Ucrânia, mas engloba também a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, né? Por quê? Porque são eventos que acabam se repetindo ao longo da história. Então, é um exemplo contemporâneo de interesse geral, tá? Então, essa é a diferença sutil entre atualidade e interesse geral. O que importa não vai ser cobrado um conhecimento específico. Então, vai ser um conhecimento amplo, um conhecimento que não necessariamente está nas matérias que você está estudando, beleza? Show de bola. Agora, eu trouxe exemplos de provas, né, de enunciados, para você ter uma noção de o que seria esse interesse geral, tá? Para isso, eu utilizei aqui uma ferramenta, inclusive você pode até anotar essa ferramenta aí, chama Biblioteca de Discursivas. Biblioteca de Discursivas. É uma ferramenta do Você Concursado, em que você consegue pesquisar temas de provas discursivas anteriores. É um sistema de questão, né? Você provavelmente vai ter um sistema de questão para a prova objetiva, só que um sistema de questão só de discursiva, né? Um banco de dados só de discursiva, então você pode entrar lá e pesquisar. Inclusive você pode jogar lá FCC, né? Atualidades ou interesse geral, e vai aparecer lá vários temas aplicados em provas anteriores, beleza? Eu joguei lá FCC, então, e peguei lá de início ali um tema aplicado no TRF4 em 2011. O tema era esse aqui, ó. A banca trazia um texto motivador e aqui vinha o comando da questão. No comando da questão ela pedia para poder redigir uma dissertação acerca, né, do papel da mídia na criação e perpetuação de mitos. Então esse aqui, ó, o papel da mídia na criação e perpetuação de mitos é o nosso tema. Veja que não é um tema de atualidade que cobra um evento que estava acontecendo lá em 2011. É um tema de interesse geral, né? Hoje, se você for redigir esse tema, você consegue redigir esse tema. Então é meio que atemporal quase esse tipo de tema aqui, beleza? Então normalmente é assim. Agora observe a estrutura do enunciado. Normalmente a banca traz um texto motivador, que é para trazer o assunto, para contextualizar o candidato, e depois vem no comando da questão, em que ela informa, né? Que vai ser uma dissertação, um texto dissertativo argumentativo, e traz ali para você o tema, tá? O tema, nesse caso, ele vem mesclado junto com o comando da questão, mas a gente vai ver que nem sempre é assim, tá? Para poder evoluir, eu acho que é de interesse também seu, vamos analisar aqui, ó, a prova aplicada pela Banca FCC em 2015 no concurso do TRT4, no último concurso aplicado para esse concurso que a gente vai estudar, né? Então, como que a banca cobrou? Qual foi o tema? Novamente, entra lá na biblioteca, TRT4, você tem como filtrar as últimas provas do TRT4, se não me engano são 3 provas discursivas aplicadas para esse concurso, todas foram da FCC, se eu não me engano, tá? Então você tem como consultar lá na biblioteca discursiva. Então é uma ferramenta excelente aí para você procurar questões, tá? Tem um módulo pago, tá? Mas para você pesquisar é gratuito, você consegue ver esses enunciados aqui todos lá, tá? O pago ele dá acesso a outras funcionalidades, mas tem o gratuito. Então é uma ferramenta excelente aí para você que está estudando. Show? Vamos lá, vamos ver como é que foi esse enunciado aqui, ó. A banca trouxe aqui uma instrução inicial, aí depois ela veio aqui, ó, trouxe o texto motivador e por fim ela trouxe aqui o comando da questão. Nessa instrução inicial aqui, né, que pode ou não pode ter no seu enunciado, ela disse que não é necessária a colocação de título, tá? Isso aqui é um aspecto bem característico da banca FCC, tá? Já é uma dica de prova, normalmente ela não pede título, tá? Então, a princípio você não coloca título em nenhuma redação. Você só vai colocar título se no enunciado vier falando assim, insira um título. Aí você tem que obedecer o enunciado e
colocar, mas em regra não precisa colocar título, tá? Aí beleza, aí tem aqui um texto motivador que vai trazer ali o contexto sobre as Olimpíadas e tal. E aí depois vem ó, o comando da questão. Ó. Diante do que é exposto, redija um texto dissertativo argumentativo, então um tipo de texto, sobre o seguinte tema. Aí ela traz o tema aqui, ó, as competições esportivas internacionais como instrumento de manutenção da paz e da igualdade no mundo moderno. Veja que esse tema sobre, teoricamente, Olimpíadas aqui, ele transforma em competições esportivas e torna o tema atemporal. Esse tema esse ano já é relevante, porque vai ter Copa do Mundo, então é uma competição esportiva. Veja que é um tema de interesse geral, diferente de um tema de atualidade. A atualidade seria, vamos falar sobre a Copa do Mundo de 2022, né? Aí seria um tema de atualidade. Nesse caso, não, ele torna o tema contemporâneo, de interesse geral. Veja outra coisa interessante. Na questão anterior, ele mesclou o tema no comando da questão. Aqui, veja que ele já traz aqui, ó, de forma bem mais fácil de identificar qual seria o tema, tá? Essas duas questões, elas vão ser inseridas no nosso treinamento, no nosso curso. Então, se você quiser, né, praticar essa questão, ver como é que seria uma resolução para essa questão, vai ter no nosso curso também, beleza? Mas uma dica é, pratique, faça, né? Pega essa questão, tenta resolver, né? Veja quais são as dificuldades que você vai ter para poder elaborar. Se possível, manda para correção, para alguém poder identificar, ó, você está no caminho certo, tá bacana, ou não, ó, você precisa melhorar esse aspecto, tá? Então é importante praticar essas discussivas, tá? Agora, só praticar e mandar para alguém que sabe português corrigir não é o suficiente. Por quê? Porque a banca ela tem um critério de correção, tem um espelho de correção. Então, a sua redação ela precisa ser corrigida com base nesse espelho de correção. E qual é esse espelho de correção? Eu peguei aqui, tá, um modelo real de espelho, só para você entender como é que ele vai vir, que foi tirado do concurso do MPE Pernambuco em 2019. Ah, Bruno, como é que você teve acesso a esse espelho? Pois bem, a gente presta serviço de recurso. O serviço de recurso é um serviço em que o candidato, a banca libera a nota da discursiva e o candidato tem um prazo para poder recorrer daquela nota. A gente elabora esse recurso para tentar majorar a nota do candidato. E quando a gente faz esse serviço, a gente recebe essas provas dos candidatos. Então a gente tem acesso ao espelho da banca, como que ela corrigiu, qual foi a nota atribuída. Aqui eu não coloquei a nota atribuída, né? Eu tirei a parte da nota, porque não é relevante para a nossa análise. Tá? Mas é importante a gente ver os critérios que são exatamente os mesmos critérios que vão ser utilizados no seu concurso, que estão no edital do TRT 4. A diferença, tá? Ó, só atenção. Aqui a gente tem a abordagem esperada. Esses critérios aqui, todos estão no seu edital. O que está diferente, tá? Porque esse aqui foi no MPE de Pernambuco 2019. Para o TRT, quarta região, a banca ela mudou a pontuação, tá? Então antes era 50, 40, 10. Aqui a gente via que os aspectos de expressão, que são aqueles que avaliam a gramática, eram menores, tá? Do que os demais. Então o que era muito relevante aqui era a questão do conteúdo. O que a banca fez agora? Ela tirou 10 pontos daqui, vou colocar aqui menos 10. Então a parte de conteúdo agora vale 40. Aqui ela tirou menos 10, então a parte aqui vale 30. E desses 10 aqui, ele somou aqui. Então, a parte de expressão agora vale 30 também. Expressão vale o mesmo tanto que estrutura e quase o mesmo tanto que conteúdo, tá? Então, aquela pessoa, pô, você tem bastante conteúdo, mas escreve com erro de português e tal, antigamente conseguiu um bom desempenho. Hoje, já não é tão assim. A banca está equilibrando os aspectos. Então, você precisa ser bom no conteúdo? Precisa. Precisa ser bom também na estrutura, precisa ser bom também na expressão. E o que faz com que você fique bom nisso? Prática, principalmente expressão, porque você vai escrever o texto, vai cometer os erros de gramática, alguém vai apontar aqueles erros, aí você, pô, vou melhorar nisso aqui, evita de cometer alguns na próxima prova e vai assim, né, diminuindo a quantidade de erros cometidos. Mas o que é importante você saber? Aqui a banca vai avaliar os argumentos que você utilizou na sua prova, tá? Um detalhe importante é, você não vai usar o argumento do texto motivador. Tá? Só o argumento do texto motivador não vai ser suficiente, você vai ter que trazer argumentos novos. Você pode pegar o texto motivador para contextualizar, para buscar uma informação. Aí essa informação você pode inserir no seu texto, sem utilizar as mesmas palavras, mas depois você tem que complementar essa informação com informações novas. Tá? É importantíssimo trazer informações novas para você ganhar ponto
em conteúdo, beleza? Na parte de estrutura, a banca vai avaliar o quê? Vai avaliar o respeito ao gênero, então a gente tem aqui, normalmente, a estrutura formal, a progressão textual e o encaminhamento de ideias, e quando a gente fala de encaminhamento de ideias, a gente está falando justamente da estrutura argumentativa, né, que foi a que a gente falou lá. Então, estrutura formal, introdução, desenvolvimento, conclusão. Estrutura argumentativa, a gente tem a 3T, beleza? E a coesão textual, então são os elementos coesivos. Os elementos coesivos vão ser analisados, são aqueles que estão entre os parágrafos, tá? Entre os parágrafos, então, começou um parágrafo novo, tem que ter um elemento coesivo. E entre os períodos, tá? E entre os períodos. Então, colocou um ponto final, mesmo que você não vá começar um novo parágrafo, você coloca um elemento coesivo. Então, aqui, ó, isso aqui é só para você ter uma noção, né, de como que a banca, o que ela vai procurar na hora de corrigir sua prova. E aí, quando você sabe o que ela procura, você tem essa visão da banca, do examinador, você consegue estruturar uma questão voltada para aquela banca. Então ela vai olhar, opa, tá do jeito que eu quero aqui. Então é nota boa para você, beleza? Então essa é a ideia de conhecer esse espelho. E essa parte aqui é basicamente a gramática, a utilização correta dos termos. Gramática a gente envolve aqui grafia, morfo, sintaxe e propriedade vocabular normalmente, beleza? Sem falar na questão da linguagem, tem que ser uma linguagem impessoal, tá? Então é bom evitar primeiro o uso da primeira pessoa, é bom evitar o uso da primeira pessoa do plural, né? Podemos verificar, não é legal nesse tipo de prova, tá? Então pode-se verificar, pode-se analisar, sempre utilizando a voz impessoal, tá? Porque dá o caráter impessoal ao texto, que é uma característica do texto dissertativo argumentativo. Beleza? Então no total aqui a gente tem a nota valendo 100 pontos, tá? Para que você, né, o objetivo da aula era apresentar isso aqui, mas para que você tenha, de fato, já uma estratégia para a sua redação, tá? Eu trouxe aqui 2 modelos que você pode utilizar de estrutura de texto. Então você já vai saber, saindo daqui já sabendo mais ou menos como é que vai ser a estrutura do seu texto, tá? Você pode fazer um texto com uma introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Ou você pode fazer uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão, tá? Além da quantidade de parágrafos, qual é a diferença entre esses modelos, tá? Quando a gente vai fazer aqui com 3 parágrafos de desenvolvimento, a gente vai ter parágrafos menores. Então a gente vai ter mais ideias centrais, beleza? Mas você vai ter em contrapartida menos aprofundamento. Então você não vai conseguir aprofundar muito em cada uma das matérias, em cada uma das ideias centrais. Agora, quando você faz aqui com 2 parágrafos, tá? Você tem menos ideias centrais, só vai ter 2, beleza? Centrais, mas em contrapartida, em cada ideia você vai poder se aprofundar mais, tá? Então você vai ter mais aprofundamento. Então são estratégias de prova. Opa, eu sei muito sobre esse conteúdo, então talvez é melhor você montar um parágrafo com 2 parágrafos, um texto com 2 parágrafos de desenvolvimento, porque você pode aprofundar em cada uma dessas ideias. Opa, eu não sei tanto sobre esse assunto, então vou trazer ideias, mais ideias centrais para poder defender a minha tese, que são os tópicos, né? Mas desenvolver um pouco menos, né? Então eu vou desenvolver no todo, vou desenvolver a mesma coisa, a mesma quantidade, ó. Dá uma olhada aqui. A argumentação, ela vai ficar basicamente do mesmo tamanho, tá vendo? Beleza? E a forma de organizar essas informações que é diferente. No nosso curso também a gente vai trazer, né, redações elaboradas com 3 parágrafos de desenvolvimento, redações com 2 parágrafos de desenvolvimento. Bruno, posso fazer 4 parágrafos de desenvolvimento? Melhor não. Tá? Melhor não, porque com 4 parágrafos de desenvolvimento você tem ideia, mas você não consegue aprofundar praticamente nada. Então vai ficar um texto sem argumentação. E para um texto dissertativo argumentativo sem argumentação, né, isso aí realmente vai gerar uma penalização para você. Outro aspecto importante aí que você provavelmente já está se perguntando, Bruno, precisa de proposta de intervenção? Né? Normalmente no texto dissertativo você vai apresentar uma opinião, né? Você vai montar seu ponto de vista e sobre esse ponto de vista você vai argumentar, vai discorrer sobre ele fazendo uma análise crítica.
Nessa análise crítica, normalmente você traz uma problemática, né? Isso aí ocorre, tem um problema e tal, não sei o quê. Quando você trouxer esse problema na parte do desenvolvimento, é importante que você coloque sim uma proposta de intervenção no final. E onde é que vai vir essa proposta de intervenção? Vai vir aqui na conclusão. Então, se você apresentou alguma problemática aqui no desenvolvimento, você vai trazer uma proposta de resolução, uma proposta de intervenção, né, uma proposta de solução para essa problemática apresentada, beleza? Então, é uma forma de montar. A gente vai ver que tem vários modelos de parágrafos de conclusão, né, vários modelos de parágrafos de desenvolvimento, vários modelos de introdução, mas para a FCC é interessante que você, sim, traga uma proposta de intervenção na sua conclusão. Ah, Bruno, se eu não trouxer, tem problema? Não necessariamente, tá? Mas, né, uma forma simples aí de estruturar é trazendo essa proposta de intervenção no final, beleza? Então, qual vai ser a sua estratégia de prova daqui para frente? Para a redação. Você vai, primeiro, aprender a técnica de discursiva, tá? Então, você vai aprender essa teoria para entender como é que funciona um texto dissertativo, saber como inserir os elementos de coesão, tá? E depois você vai praticar, no mínimo, 3 questões até o dia da prova, tá? Isso aqui eu estou falando no mínimo porque é no mínimo mesmo. Então, você vai fazer a sua correção, fazer sua redação, mandar para correção, aí vai receber um feedback. O feedback vai ser com o espelho de correção da banca FCC, tá? Tem que ser direcionado para a FCC. Então, você vai avaliar os aspectos que estão no espelho da banca FCC, tá? Fez essa redação, recebeu o feedback? Opa, vou ter que melhorar isso, isso e isso. Aí você faz a outra redação. Né? Então você não vai fazer a redação seguida, né? Porque não adianta nada. Pô, você faz uma redação, aí no outro dia você faz outra, no outro dia você faz outra. Tá, mas quem garante que você está fazendo certo? Você pode estar fazendo errado em todas, ninguém está te mostrando o que você está errando, né? Então é importante que seja com esse feedback. E aí o processo é só repetir. Então você recebeu o feedback, faz uma nova redação, manda para correção, recebe o feedback de volta. Faz uma nova redação, manda para correção, recebe o feedback de volta. Sem dúvida nenhuma, essa terceira redação já vai ser melhor, bem melhor do que a primeira, né? E a redação do seu concurso provavelmente vai ser melhor do que a terceira. Então, sempre uma redação ela vai melhorando, né? Pode ser que a nota em si nem altere tanto, mas a redação em si ela melhora. Porque você vai melhorando os aspectos de apresentação, os elementos coesivos, enfim, ela vai ficando mais estruturada, melhor. Às vezes ela não varia muito por conta do conteúdo em si. Pô, o conteúdo você tem mais domínio, menos domínio, acontece. E a nota de conteúdo é impactada nisso. Mas, em regra, uma redação, depois que você vai corrigindo com os feedbacks, ela vai melhorando ao longo do tempo. Então, quanto mais redações você tiver com correção, melhor, né? Melhor vai ser a nota do concurso. E aí, se você tira uma nota alta, pode acontecer com você o que aconteceu comigo lá atrás no TST, né? Sua nota de redação ser tão boa que você pula várias classificações e vai ali para o topo da lista de aprovados no concurso, tá bom? Bom, então essa é a estratégia que eu passo para você. Agora, se você quiser já isso tudo, né, de forma bem organizada, né, já pronta para você começar a estudar, para você não perder tempo em ter que montar o material, procurar as questões e nada, a gente tem um treinamento focado no concurso TRT 4ª Região. Como é que é organizado esse treinamento? Você tem lá a técnica discursiva sucinta, então são aulas bem objetivas, bem curtas, em que eu vou trazer ali os aspectos que são necessários para você construir um texto para a banca FCC. Inclusive, nessa parte de teoria do curso, a gente tem lá uma aula sobre a análise da banca FCC. Então, você vai entender o raciocínio da banca FCC, a estratégia que ela utiliza para corrigir, os tipos de prova que ela corrige, e aí, com base nisso, você já, vou direcionar aqui minha redação para o que a banca realmente gosta. Aqui você também tem uma aula específica para montar o parágrafo de introdução, quais são os tipos, como é que você pode fazer, aula de parágrafo de desenvolvimento, trazendo lá alguns elementos que você pode utilizar na sua argumentação, que é uma estratégia, mas que vai tornar a sua argumentação muito mais robusta, tá? Você tem aulas ali para explicar como é que faz o parágrafo de conclusão, e aí você vai entender o que é uma proposta de solução, uma proposta de intervenção, qual outra estratégia você pode utilizar para montar esse parágrafo de conclusão. E ainda, para poder facilitar, às vezes, ali o início, né, do seu caminho, porque às vezes pega e dá um branco na hora de fazer a prova. Então, para que não dê esse branco, tem lá um modelo Coringa. Você pode utilizar um modelo Coringa ali para poder saber como que organiza as informações dentro do seu texto. E aí, a partir daí, montou o modelo Coringa, entendeu a lógica, aí você vai montando o seu próprio modelo Coringa, o seu próprio modelo
de prova, beleza? O que mais que tem no curso? O curso também tem lá os temas para você poder praticar. Então, em vez de você precisar ir lá na biblioteca discursiva, pesquisar os temas e tudo, não, já tem temas lá disponíveis para você poder praticar, inclusive com temas inéditos. Então, os temas já estão selecionados. É só entrar lá, clicar e fazer sua redação, tá? Inclusive, para poder já melhorar ainda mais a sua redação, a gente disponibiliza para os alunos uma folha com marcas caligráficas, tá? Uma folha com as marcas de caligrafia ali, ela vem com uma linha, né, com 2 linhas cortadas, para que você possa, já na hora que for fazer sua redação, né, você já ir praticando a letra, tá? Porque já aconteceu muitas vezes, por exemplo, de um aluno, de um candidato, né, ter muito conhecimento sobre um assunto. Ele sabia muito, a redação dele estava, assim, no aspecto de conteúdo e até de organização da redação, estava excelente. Era para ele tirar uma nota altíssima, tá? Só que o que aconteceu? A letra dele não era boa. E talvez seja o seu caso, sua letra não é boa, porque a gente não está acostumado a escrever tanto. Normal, né? A gente digita, escreve no celular, mas escrever à mão mesmo ali, a gente não está acostumado. Né? E às vezes a nossa letra é ruim, né? Às vezes a gente nem a gente entende, imagina o outro, né? E não adianta nada. Então você tem uma redação com conteúdo bom, com uma estrutura boa, mas o cara não consegue ler, né? O examinador não consegue ler, não consegue entender, então não adianta hoje nada. Então tem essa folha também que é importante para essas pessoas, porque aí ela vai treinando a redação, né? Então ela já vai utilizar aquela hora para escrever a redação e ao mesmo tempo já vai melhorando a letra. E aí, uma letra melhor, logicamente, a nota dela vai ser melhor, beleza? Então tem os temas lá disponíveis, tem com essa folha caligráfica, tem com a folha normal também, né? E aí tem o curso, tem as correções individualizadas, né? Naquele modelo da banca FCC, tá? Isso aqui tem como benefício, né? Você já ter, antes do dia da prova, algum direcionamento de como seria o seu desempenho se o concurso fosse naquele dia. Então você vai simular o dia da prova, faz lá a discursiva, manda para correção, opa, olha, se fosse o dia do concurso, minha nota seria mais ou menos essa. Né? Então você já tem uma noção bem direcionada de como que está seu desempenho na redação já para a banca FCC. Tá? E um dos diferenciais do curso, que também é bem interessante, que ele tem proposta de resolução dos temas. Tá? Então, os temas que estão lá disponíveis para você praticar, que vão ser mais de 10 ao longo do curso, porque eles são atualizados, né, semanalmente, toda semana, até o dia da prova, tem lá um tema novo para praticar. Então, todos esses temas, eles vêm com proposta de resolução. Então, poxa, fiz um tema aqui, caramba, não sabia por onde começar, como é que estruturar. Pô, olha como é que o professor faria. Pô, aí eu pego lá, vejo como é que o professor estruturava o texto, vejo os elementos coesivos, vejo os argumentos, vejo a tese, o tópico, enfim, você vê a estrutura argumentativa. Então, é uma forma de você aprender também. Né? Você faz e depois vê como que o professor faria. E aí você pode ajustar seu texto, pegar algumas dicas e tudo. Né? E tudo isso, né, todo esse curso aqui, todo esse treinamento, ele está disponível a um preço acessível, tá? Então eu sugiro que você entre aí no link que está disponível aí embaixo, se você já não é aluno, né, para poder verificar esses valores. Caso, né, você não encontre lá no site mais ali o curso disponível, entre em contato, né, pode entrar lá no Instagram do Você Concursado, lá no Telegram, tá? Ou em qualquer outro meio da plataforma do Você Concursado, entre em contato para ver se ainda tem vaga, se ainda tem disponibilidade para participar do curso, beleza? Então, é isso, né? O link do curso está aqui embaixo, se você quiser utilizar. Se você não quiser fazer o curso também, não tem problema, você pode utilizar a biblioteca discursiva gratuitamente ali para poder ter acesso, né, aos enunciados e poder praticar, mas a minha dica é pratique, tá? Pratique essa redação. Essa redação ela vai ser o diferencial na lista de aprovados do concurso, tá? Uma boa redação pode fazer você ser convocado, uma má redação, mesmo que você for muito bem na objetiva, pode fazer com que você fique de fora da lista de candidatos convocados. Pode ser crucial, né, para que você assine ou não o seu termo de posse nesse concurso do TRT4, beleza? Então, pratique a redação. É isso. Um forte abraço aí, bons estudos.